Olá, alunos! Sou a professora Jânia de Resende, professora de Biologia. Vamos dar continuidade aos estudos sobre seres vivos, né? A unidade 4 da apostila de estudo de vocês. E qual que é o objetivo de hoje? Hoje nós vamos estudar, tá? O filo Cnidaria, tá? Ou então serem inteirados como está na apostila de estudo de vocês. Na apostila, vocês encontram, tá? Esse tópico aqui nas páginas 44 e 45. Quem são, então, né, os filos dos quinidários, né, ou filo quinidária? Eles são organismos que podem ser encontrados, alguns em água doce e alguns podem ser encontrados em água salgada. A maioria, na verdade, em água salgada. Esses organismos, eles têm, diferente das esponjas, alguns agora são sésseis, tá? E alguns têm locomoção, certo? Porque nas esponjas a gente viu que todos são sésseis, né? Eles, né, não têm uma movimentação voluntária, certo? Uma característica muito importante desse grupo aqui é que eles possuem umas células, um grupo de células, né, que chamam de quinidócitos ou quinidoblastos, tá? Pode ser chamado das duas formas. Essas células aqui é característica desse grupo, a gente vai estudar um pouquinho ela mais para frente, são aquelas células que liberam o veneno, liberam a toxina para esses organismos se defender, né? Lembra da água viva, né, que queima a pele? Porque ela possui essas células e libera, então, né, a toxina, libera o veneno que queima a pele, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, desses organismos. Então, por exemplo, os corais são grupos de quinidários, né, sésseis, fixos, tá? As águas-vivas, que são móveis. Aqui a gente tem as hidras e também temos anêmonas, tá? São organismos, como exemplo, são muito importantes, tá? Dentro desse grupo. Falando um pouquinho sobre as características gerais, sobre aonde vivem esses animais. Em grande número, o grande número deles, né, desse grupo aqui, eles são marinhos, tá? Eles gostam de águas tropicais, né? E também eles são animais onde tem ambientes de pouca profundidade, tá? Poucas espécies são ducícolas, ou seja, de água doce. Não há entre eles, filtrados, representante terrestre, tá? São todos, então, organismos aquáticos. Esses grupos aqui vivem livremente ou eles podem formar colônias. Falando um pouquinho ainda sobre características gerais, né, com relação à estrutura do seu corpo, tá? Quais são as estruturas importantes que tem no corpo desse grupo aqui, tá? Então, com relação à morfologia, nós sabemos que dentro do grupo dos quinidários existem a forma pólipo, tá? Onde a boca, né, a gente pode encontrar a boca na região da superfície, né, do organismo, e nas medusas, onde a boca ela fica voltada para baixo, tá? Então, essas duas formas aqui a gente pode encontrar dentro desses dois organismos. E a gente vai aprender depois que num único organismo, ele pode ter as duas formas, pode alternar as duas formas. As medusas são representadas pelos organismos que nadam, que se locomovem. Exemplo aqui, as águas-vivas. Apresenta um corpo gelatinoso em forma de sino, tá? Possui tentáculos, né? E a gente tem aqui a região da boca, tá? A boca central aqui na medusa. E os pólipos constituem os organismos sésseis, que são fixos, ou seja, estão sempre fixos num substrato, apresenta formato tubular, como as anêmonas do mar, aquela foto que a gente viu anteriormente, né? E eles podem viver em colônias ou também podem viver isolados, tá? Com relação à sua estrutura corporal, né? Nós estamos falando sobre isso agora. Então, a gente viu os pólipos, né? As formas de pólipo e de medusa, tá? A gente pode dizer que eles são organismos diblásticos. Eles têm agora, esse grupo aqui, diferente das esponjas, eles têm ectoderme, eles têm endoderme.
Então, se eles têm esses dois tecidos aqui, eles já são organismos que fazem, então, uma diferenciação celular na fase ali de embrionária, né, que nós chamamos de gástrula, diferente das esponjas. Mas eles ainda são organismos acelomados, né, não possuem cavidade, né, eles têm tecidos verdadeiros, eles possuem simetria, né, birradial, né, devido à sua forma. Eles possuem cavidade digestiva. Essa digestão ela é extracelular, né, ela ocorre na cavidade aqui, fora das células. Possuem os tentáculos, que pode auxiliar na captura de alimento. No caso das medusas, pode auxiliar na sua locomoção. A boca, né, é o sistema digestivo, né, incompleto. Como o animal não tem ânus, então ele não tem o sistema digestivo completo, né? Então a gente chama de sistema digestivo completo quando tem boca e ânus. E eles têm um sistema nervoso difuso, porque essas células sensíveis do sistema nervoso, ela é difusa porque está ao longo do seu corpo. Então, com relação, por exemplo, aos pólipos, eles têm um aspecto cilíndrico, né, de base, né, fechada, a parte de baixo dele é fechada, por onde se fixa em um substrato. Na parte superior localiza-se a boca, que é repleta ali, né, envolta por tentáculos. A hidra, por exemplo, ela é um pequeno pólipo encontrado em águas doces de lagos e rios. É um dos organismos, né, que a gente conhece como duscículos, onde eles vão se fixar na superfície de rochas ou então de vegetais aquáticos. As medusas têm o aspecto de um guarda-chuva aberto, né, e a boca dela é central, né, voltada para baixo, rodeada de tentáculos, e o seu corpo é gelatinoso e elas nadam livremente. Com relação, por exemplo, às estruturas, né, do corpóreo ainda desses organismos aqui, essa imagem aqui é daquelas células que eu falei para vocês lá no início, dos quinidoblastos. Essas células aqui, tá? Aqui está representando um esquema, tá, da célula, e possui aqui alguns filamentos, e esses filamentos são urticantes, ou seja, é por aqui que é liberado, né, venenos, né, toxinas, por exemplo, pelas águas vivas, né, mas tem outros, né, outros que também liberam, tá, não só a água viva. Então aqui a gente tem um esquema, né, representando então essa célula quinidócito, tá, então ela precisa desse filamento aqui para ela poder se defender dos seus predadores. Ao ser tocado o quinidócito, lança um nematocisto, que é uma outra célula, uma estrutura penetrante que possui um longo filamento, tá? Como está representado aqui na imagem, através do qual o líquido urticante que tem ali contido em seu interior vai ser eliminado ali, né? Para realmente ou inibir um predador, né? Ou então acaba que pode realmente queimar a pele de um ser humano, como isso é muito comum acontecer em algumas praias. Com relação à alimentação desses organismos, a gente conhece que eles têm um aparelho digestivo incompleto, mas como que acontece então na alimentação? Eles capturam o alimento, sempre com o auxílio daqueles tentáculos que nós vimos nas imagens anteriores, introduzem na cavidade digestiva e ali vai acontecer a digestão extracelular naquela cavidade. Os alimentos são fracionados por enzimas, né? Então, enzimas que vão digerir aquele alimento e aí vai ser distribuído por todo o corpo desse organismo. O animal ele só vai voltar a se alimentar, né, depois que ele eliminar os dejetos, né? Depois que ele passar por um processo o alimento passar por um processo de excreção. Alimentam-se de partículas em suspensão na água e de pequenos animais aquáticos. Então, alguns animais a gente sabe que se alimentam até de peixes. E a respiração deles? A respiração deles, a gente sabe que eles não possuem um sistema respiratório. Essas trocas gasosas vai ocorrer, né, passando de uma célula para outra,
né, diretamente entre uma célula e o meio. Isso a gente chama de difusão, tá? Uma célula passa, né, o oxigênio para outra célula, tá? Então, isso chama esse processo de respiração através de difusão. Ele possui esse sistema nervoso? Como que é a morfologia, a formação desse sistema nervoso? Os cnidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, células nervosas, né? Mas como são essas células? Ele é simples e difuso, ou seja, ele é ao longo do corpo, tá, do organismo, né? Então a gente tem o nosso sistema nervoso na nossa cabeça, né? Nesse organismo é ao longo do corpo, por isso que eles têm então sensibilidade de percepção, né? Vamos dizer assim, células sensoriais de percepção, né? De sentir, né? Temperaturas altas, temperaturas baixas, né? De sentir um inimigo próximo. Ainda com relação aqui falando dos organismos, a reprodução deles, tá, ela pode ser do tipo assexuada e também sexuada. A reprodução sexuada ela vai ocorrer por brotamento, como a gente falou lá das esponjas, né, vai ocorrer aqui também por brotamento. Perde uma parte do corpo, né, de uma célula, né, reprodutora ali, e essa célula vai formar um novo organismo, né. Na superfície do corpo existem brotos que ao se desenvolverem desprendem-se e originam novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum nas hidras de água doce, como a gente viu a imagem dela anteriormente, né? E também em algumas anêmonas marinhas. A reprodução sexuada nesses organismos, ela existe, tá? Porque os cnidários, né, eles são grupos que tem aqueles com grupos dioicos, que têm os sexos separados, né, o macho e a fêmea, e também tem os grupos monóicos, ou seja, eles são hermafroditas. Esses organismos, eles fazem a reprodução sexuada, a gente vai entender como que é esse processo de reprodução sexuada para esses organismos aqui, tá? Então, na formação dos gametas masculino e feminino, o macho vai liberar espermatozoide na água, onde vai fecundar o óvulo feminino, né, presente na superfície corporal desses organismos. Os gametas vai se encontrar na água, né, no ambiente aquático, ocorrendo a fecundação externa. Esse zigoto, né, vai se desenvolver para dar então origem, né, à divisão celular. Como a gente sabe, esses indivíduos eles têm a fase de segmentação, a fase de gastrulação, de blástula e a fase também de gástrula, por causa da formação dos folhetos embrionários. O desenvolvimento nesse grupo também é indireto na reprodução sexuada. Por quê? Porque existe a formação de uma larva ciliada, tá? Essa larva, a gente dá o nome para ela de plânula. Nessa imagem aqui, então, a gente vê todo o processo, tá, da reprodução. Tanto reprodução assexuada, como reprodução sexuada. Então, como eu falei para vocês, tem o macho e fêmea, né, ocorre todo o ciclo que eu expliquei para vocês, até formar aqui a larva com o nome de plânula, né? Essa larva, ela se fixa, ela forma ela vai se evoluir para um pólipo jovem. Esse exemplo aqui é o exemplo da medusa, de uma medusa, tá? No caso das medusas, elas vão ter alternância de uma fase de, né, medusa e também uma fase de pólipo, tá? Durante a sua vida. Então, alguns cnidários podem apresentar, então, alternância de gerações, tá? Que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Eles apresentam uma fase de pólipo em que apresenta reprodução assexuada e outra fase de medusa com reprodução sexuada. Então, a gente depois vai ver, na hora que a gente for estudar sobre a classe desses grupos aqui, quais são eles, tá? Quais são esses animais que têm essa alternância de gerações. No slide, na próxima aula, a gente vai estudar sobre a classe, né, dos cnidários. Vamos aprender, né, dentro de cada grupo, quem são os que fazem alternância de gerações, tá? Dentro, né, desse conhecimento da reprodução dentro desses organismos. Então, pessoal, era esse conhecimento para hoje, tá? O conhecimento sobre os cnidários. Vamos continuar aprendendo sobre eles, porque a gente vai aprender sobre as classes, né? Quais são os organismos que estão dentro, né, do filo dos cnidários. Então, eu aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais!